Contemplem agora uma mensagem de extrema importância, realizada hoje, domingo, dia 19 de abril de 2026, às 9h30 da manhã, na sede da Igreja Amor e Fé em São Paulo. A reunião, sob a ministração do Bispo Eduardo Abujanra, em sua visita especial à sede nacional da Igreja, foi o marco de uma verdadeira concentração de amor e fé para todos os presentes. Confira! Há muitas pessoas que oram, que falam com Deus, mas há poucas pessoas que Deus fala com elas. E o que é necessário para Deus falar conosco? É necessário que tenhamos intimidade com Ele. Nesses últimos dias a gente estava orando e pedindo uma direção para os obreiros, e o Espírito Santo me falou assim, uma única palavra, ele disse: intimidade. E desde esse dia, da semana passada, eu comecei a ler, meditar sobre isso, sobre a palavra intimidade com Deus. O que é ter intimidade com alguém? Você ser íntimo de alguém. E intimidade com alguém, eu até escrevi aqui, é ter um relacionamento com transparência e liberdade, com conhecimento profundo, com quem são compartilhados segredos. Você tem um círculo de amizades, de relacionamentos, desde a sua família até amigos mais próximos. Existem aquelas pessoas que você conhece só de falar oi, bom dia, boa tarde. Na verdade você não conhece, você vê a pessoa. Existem outras que você fala apenas o necessário. Mas existem pessoas que você as tem como mais íntimas, e com essas você fala coisas que você não fala com outras pessoas, porque você confia nessas pessoas. Então tem muita gente com quem a gente fala, tem muita gente que fala com a gente, mas são poucas as pessoas com quem nós temos o quê? Intimidade. Agora, traga isso para o espiritual. A pergunta é, e você deve responder para si: você tem tido intimidade com Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar perdido, tão perdido quanto as pessoas que estão aí fora. Eu não sei se você já reparou, quando alguém cai na fé, se desvia, um obreiro, um pastor, de repente você vê a pessoa fazendo coisas que você diz assim: meu Deus, fulano está fazendo isso, agora está fazendo aquilo, fulano, eu soube que o fulano agora está indo na balada, o fulano agora separou da mulher, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É comum alguém dizer assim: ele perdeu a visão. Ih, fulano perdeu a visão. Então o que significa perder a visão? Perder a visão significa que a pessoa não está mais recebendo a direção de Deus para a vida dela. Ela não é mais guiada pelo Espírito Santo. Ela ainda conhece a Bíblia,
ela tem na memória o conhecimento, a letra, mas ela já não tem inspiração, Deus já não a dirige mais, então ela começa a fazer uma bobagem atrás da outra, como as pessoas lá fora. E você pode perguntar: bispo, o que a gente tem que fazer para a gente não perder a visão? Ou para a gente não perder a intimidade com Deus? Ou se eu não tenho, o que eu tenho que fazer para eu ter intimidade com Deus? A Bíblia ensina, aqui no livro dos Salmos, no capítulo 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, quem faz com que eu veja a aliança, não me esqueça da aliança que eu tenho com Deus? Quem é que me lembra todos os dias que eu tenho uma aliança com Deus? É o Espírito Santo, mas Ele só faz isso para com aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, aqueles que o têm acima de pai, de mãe, de irmãos, de bens, de coisas, de pessoas e da sua própria vida. A esses Deus revela os seus segredos. Imagine Deus contar os segredos dele para você. Uma coisa é um amigo, uma amiga sua, uma pessoa que você conhece e é tão íntima sua que te conta segredos que não conta para ninguém. Agora imagine Deus contando os segredos, os mistérios dele para você. O temor a Ele é que gera esse relacionamento íntimo, estreito, a ponto de Deus confiar em você e fazer você entender aquilo que as pessoas mais intelectuais da sociedade, do mundo, não conseguem entender, fazer você enxergar, você ter a mente de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a Bíblia fala desse relacionamento com Moisés. Está escrito assim: e falava o Senhor a Moisés o quê? Face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então tinham muitas pessoas do povo de Israel que falavam com Deus, mas Deus só dava intimidade para Moisés. É aquilo que eu disse: muitos falam com Deus, poucos o ouvem. Então Deus falava com ele como qualquer pessoa fala com alguém íntimo, como qualquer fala com seu amigo. E Abraão, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou para si mesmo. Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17 está escrito assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho, que gente? Conhecido. Intimidade vem quando duas pessoas se conhecem com transparência e de forma profunda. Então Abraão conhecia a Deus, Abraão teve experiências pessoais com Deus, e Deus conhecia Abraão. Então ele diz: porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor
para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, trocando por miúdos, resumindo isso, é como se Deus estivesse dizendo assim: peraí, eu vou fazer uma coisa tão grande na vida de Abraão, eu vou, fazer uma obra tão grande através dele, na descendência dele. Eu não posso esconder dele o que eu tenho para fazer. Então eu vou dar satisfação a Abraão. Deus foi lá e contou para Abraão o que estava para fazer. Imagine Deus revelando para você a obra dele, as decisões dele. Isso é possível quando se tem o quê? Intimidade com Deus. Outro exemplo, Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o quê? O tomou. Ninguém encontrou mais Enoque. Enoque era tão íntimo com Deus. Eu lendo isso, eu entendo como se Deus chegou uma hora que falou assim: Enoque, vamos fazer o seguinte, vamos morar lá em casa. Não, porque a gente é tão íntimo, eu tenho tanto prazer em ficar com você, Enoque, e você comigo. Sai daí, vamos morar lá em casa. Ninguém achou mais ele. É o arrebatamento. Vai chegar o dia que Jesus vai dizer assim para a gente: vamos morar lá em casa, porque você tem intimidade comigo e eu com você. Amém, pessoal? Gênesis 6, versículos 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé o quê? Andava com Deus, ou seja, tinha intimidade com Ele, era íntimo com Deus. Agora, quando a pessoa perde o temor, então Deus perde a confiança nela. Porque para Deus falar os seus segredos para alguém, Ele tem que confiar nesse alguém. A partir do momento que não há mais temor, e quando não há mais temor, você vê que não há mais temor, por quê? Porque Deus já não é mais prioridade, já não é mais o primeiro. A pessoa já não serve com, diligência, ela já não serve com prazer, passa a ser um fardo fazer as coisas para Deus. Você vê num testemunho como esse, a pessoa colocando Deus acima de pai, de mãe, de irmãos, da sua própria vida, de tudo. E às vezes a pessoa começa a ter um comportamento que mostra para Deus que Ele não é mais prioridade. Outras coisas começam a ocupar o lugar de Deus. Ele não é tratado da mesma forma. Outro dia, um pastor me falou que um obreiro não foi na reunião, mas quando o pastor perguntou: por que você não foi na reunião de obreiros? Ah, porque a reunião foi na hora do jogo do Mengão. Que coisa! Eu estou dizendo que é pecado você assistir um jogo de futebol ou torcer para uma equipe? Não. Mas a partir do momento que algo, seja isso ou qualquer outra coisa, passa a ser mais considerado do que as coisas de Deus, então isso se torna idolatria. Deus já não é mais prioridade. Compreende, sim ou não?
Então, são as nossas ações que mostram para Deus se Ele realmente é prioridade, porque para você ser íntimo com alguém, você tem que dar prioridade para aquela pessoa. As pessoas mais íntimas não pegam fila para falar com você, sim ou não? Elas chegam, elas entram, elas não batem na porta. Então existem determinadas ações que a pessoa pode tomar, um comportamento que mostra que Deus já não é prioridade. A pessoa não vê as coisas de Deus com temor, com santidade. Então, não adianta eu dizer para Deus que Ele é o primeiro com a boca, com música, com canção, se o meu comportamento não mostra que eu o trato com reverência, com temor, com respeito. Compreende, gente? Sim ou não? É a forma com que eu trato as coisas de Deus. Por exemplo, qual é a única fonte física que nós temos de Deus na terra? Física, o Espírito Santo é Espírito, mas a única fonte física da vontade de Deus que nós temos é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Quantos obreiros estão há anos fazendo a obra e nunca leram a Bíblia toda? Como é que a pessoa pode dizer? Poxa vida, Deus para mim, eu tenho tanta vontade de conhecer mais e mais e mais de Deus. Poxa, como é que você pode querer receber revelações que vêm do Espírito Santo, que é Espírito, se você não valoriza nem o que é físico, que está aí à disposição de todos? Tem gente que não tem intimidade nem com a Bíblia, não sabe abrir a Bíblia. Como é que vai ter intimidade com Deus se não tem intimidade com a palavra? Compreende, gente? Sim ou não? Então, quando esse temor falta, então Deus deixa também de falar com a pessoa. Olha o que aconteceu com Saul. Quando Saul estava caído e ele soube que os filisteus vinham contra ele, ele ficou desesperado e ele começou a pedir para Deus uma direção. Aí diz assim, 1 Samuel 28:6: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor o quê? Não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que era a pedra que o sacerdote usava, nem por profetas. Deus não falava mais com Saul, não havia mais intimidade. Deus não falava com ele. Título não significa intimidade com Deus. Você sabe que às vezes as pessoas inconscientemente elas têm essa ideia de que quanto maior é a autoridade que a pessoa tem, a atribuição que ela tem na igreja, mais perto de Deus ela está. Tem membro que pensa assim, eu oro, mas se eu pedir para o obreiro orar, o obreiro está mais perto de Deus. Tem gente que pensa isso, não tem? E o pastor? Se eu conseguir que o pastor ore, aí é mais forte. Tem gente que até fala, pastor, pode orar, que o senhor está mais perto de Deus. E o bispo então? Tem gente que pensa, se o bispo orar por mim, porque as pessoas atrelam a intimidade com Deus ao título, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vovozinha na igreja, que nem obreira é, pode ter mais intimidade até do que o bispo, dependendo da comunhão dela com Deus, da comunhão daquele que tem o título. Então, não é o nosso título que garante que nós temos intimidade com Deus. E a gente vê isso quando Samuel começou a crescer, o profeta Samuel. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
Naqueles dias, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara. As visões não eram frequentes. Ou seja, Eli estava lá como sacerdote. Eli estava à frente do trabalho. Mas há um tempão que Deus não falava nada com ele. Não era frequente, não eram frequentes as visões. E a palavra de Deus se tornou rara. E Deus voltou a falar depois, através de quem? De Samuel, porque Samuel passou a ter intimidade com Deus. E por que que Eli perdeu a intimidade? Por que que Deus não falava mais com Eli? Deus explicou, Deus disse, através de Samuel, Deus disse para Eli: aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus disse para ele através de Samuel: e tu, por que que honras mais a teus filhos do que a mim? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Samuel, aliás, Eli, para você eu não sou mais prioridade, você honra mais os seus filhos do que a mim. Então Deus não falava mais com ele. Percebe? O problema maior não é você deixar de falar com Deus, e isso é importante. Pior do que isso é Deus deixar de falar com você, porque você vai ficar perdido, como uma barata tonta, como as pessoas lá fora vivem perdidas. E é aí que a pessoa perde a visão e começa a fazer um monte de burradas e um monte de bobagens. Erra na vida amorosa, erra lá fora, erra no trabalho, erra em casa, erra em tudo, erra na igreja, e quando vê que não, está na mão do diabo de novo. Então nós temos que ter o quê? Intimidade com Deus. E só para encerrar, e para que fique bem claro que a autoridade ou título não é sinônimo de intimidade, vamos lembrar do que Jesus disse, que muitos naquele dia, no dia do juízo, Mateus 7:22, Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, que não tem temor de mim. Eu não te conheço. Não há intimidade entre nós. Já viu quando uma pessoa se dirige a você? Tem uma expressão aí fora que tem gente que vira para a pessoa e diz: vem cá, te dei liberdade? Vem cá, eu te conheço? Não é? Por acaso eu te conheço? Como quem diz assim: eu te dei liberdade para falar comigo assim? É como se Jesus estivesse dizendo isso aqui: nunca te conheci, nunca houve um encontro entre nós, nunca te dei a minha intimidade. A intimidade com Deus é valiosa, e para isso você tem que dedicar tempo. Para você se tornar íntimo de uma pessoa, você precisa passar tempo com essa pessoa, você precisa agradar essa pessoa, você precisa ter uma conduta que inspire confiança. Você ganha a confiança da pessoa, então ela revela para você os segredos dela. Com Deus não é diferente. Trate as coisas de Deus com zelo. Deus vai revelar segredos para você. Amém, pessoal? E isso vai dar um rumo, um norte para a sua vida, porque não tem como a gente fazer a obra no Espírito, segundo o que Ele quer, se não tivermos com Ele o que? Intimidade. Quem entendeu direitinho? Fique de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E se você agora
à luz do que ouviu, à luz dessas palavras, você percebe que não está envolvendo-se intimamente com as coisas de Deus, com o Espírito de Deus, a contento de Deus. Se você diz assim: eu preciso investir nisso, bispo, então pegue o que é seu e venha diante do altar, aqui onde você estiver acompanhando essa transmissão, sem olhar para o lado para ver quem vai vir. Eu também não quero saber quem vem. Isso é você com Deus. Mas se você reconhece que precisa investir nisso, então pegue o que é seu, venha diante do altar. Procure um lugar aqui, feche os seus olhos. Se você diz assim: bispo, eu preciso me renovar, eu preciso fazer mais, eu preciso cuidar disso, eu não quero que Deus pare de falar comigo, como Ele parou de falar com Saul, como Ele parou de falar com Eli. Então aproxime-se do altar em nome do Senhor Jesus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Curarei a tua infidelidade. É Deus dizendo pra gente: como orvalho serei para Israel. A misericórdia dele é tão grande, meu Deus. Florescerás como lírio e como cedro. Tudo isso te farei, ó Israel. Quem é sábio e prudente? Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom, entende estas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Levante as mãos e cante: quem é sábio e prudente? Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom, entende estas coisas e anda nos caminhos do Senhor.
sobre o seu coração, fique em silêncio. Meu Deus, do que adianta a gravata, o uniforme, o título, se não ouvirmos a tua voz? É difícil a gente encontrar palavras para definir quão grande é a riqueza de saber que alguém pode ter intimidade com o Criador, com Deus. Quem sou eu para que o Senhor me revele o que pretende fazer? Como revelou para Abraão. O Senhor revelou os teus planos para Abraão, de maneira que Abraão peregrinou pelo deserto, meu Pai, como está escrito, que ele já via, como ele agia como quem via a nova Jerusalém. A visão de Abraão já estava à frente de nós. Oh, meu Pai, quem sou eu para ser teu amigo? Como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Quem somos nós? Isso é muito grande, isso é glorioso. A gente conseguir entender, meu Pai, as coisas que acontecem no mundo, quando as pessoas estão indo todas para um lado, a gente vai para o outro, porque a gente vê o que elas não veem. A gente entende o que elas não entendem. Aquilo que está oculto para as pessoas mais intelectuais desse mundo, o Senhor revela para os teus pequeninos, meu Pai. O Senhor apareceu para João quando ele estava preso lá na ilha de Patmos, e o Senhor revelou para ele todo o Apocalipse, tudo o que aconteceria no final dos tempos. O Senhor se agradava tanto de Enoque que o levou para morar contigo sem passar pela morte. O Senhor se agradou tanto de Paulo que levou ele ao terceiro céu. E ele disse que viu coisas inefáveis. Ah, meu Deus, nós queremos conhecer a mente do Senhor. Nós queremos saber o que o Senhor quer da gente, meu Pai. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia da gente, tenha compaixão. E eu sei que o Senhor é misericordioso, meu Deus. Mesmo quando Israel se desviava, caía, quando Israel se voltava para o Senhor dizia para Israel: vou curar a tua infidelidade, eu vou ser como orvalho para vocês, vocês vão florescer como lírio, como cedro. Ah, meu Deus, porque o Senhor é grande em benignidade, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Por isso, meu Deus, nós te buscamos agora e te pedimos: não desista de nós, não desista de nós, meu Pai. Não deixe de nos falar, nem por um segundo, nem por um momento, meu Pai. Nós não podemos ficar sem a tua presença, nós não podemos ficar sem a tua palavra, porque sem a tua presença nós vamos ficar cegos, perdidos, meu Pai, completamente desorientados. Então venha,
Envia Espírito Santo e renova. Nós estamos aqui renovando os nossos votos, a nossa aliança, dizendo: eis-nos aqui, meu Pai, e nós pedimos: venha fazer haver um avivamento na igreja, meu Deus, que nós tenhamos obreiros que sejam íntimos do Senhor, pessoas, meu Pai, que não estejam apoiadas no título que têm, no uniforme que vestem, mas sim na comunhão, na intimidade com o Senhor. Gente, meu Pai, que vai dar fruto, gente que vai exalar o teu perfume, através de quem o teu nome vai ser santificado, o teu nome vai ser glorificado. Levanta no nosso meio, meu Deus, pessoas que tenham esse caráter, que tenham o teu DNA, pessoas que não abandonem por causa das tempestades, das tribulações, das dificuldades que são inerentes à nossa fé. Não, meu Deus, levanta gente que pense como o Senhor pensa, porque geralmente é assim, meu Pai. Duas pessoas têm intimidade quando elas têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, quando elas pensam de forma parecida. Então nós queremos pensar como o Senhor pensa. Levanta gente, meu Pai, que tem a mente ocupada com os teus pensamentos, gente, meu Pai, que tenha prazer de dedicar o tempo do seu dia para com o Senhor, e mesmo quando a Bíblia estiver fechada, mesmo quando não estiver trabalhando na igreja, está com os pensamentos em Ti. Levanta pessoas que tenham paixão pelas almas, como o Senhor amou o mundo de tal maneira que se sacrificou, que deu o teu Filho. Então levanta pessoas, meu Pai, que tenham paixão pelas almas e disposição para servi-lo. Oh, meu Deus, em todo o Brasil agora, onde essa oração está chegando, faça haver avivamento, faça haver uma renovação, faça derramar o teu Espírito. Se tem alguém, meu Pai, vivendo de emoção, alguém que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, então batiza agora, sela agora com o Espírito Santo, meu Deus, sela, lava com o teu sangue, perdoa os pecados e derrama o teu Espírito, meu Deus. Isso, fale com Ele, minha amiga, meu amigo, fale, busque a intimidade de Deus, busque, fale, derrame-se diante dEle agora, derrame-se diante do Espírito Santo agora. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo morto sem poder me levantar. Levante as mãos e clame cantando: não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor.
seu coração agora, não fala nada, porque Ele agora vai falar, vai revelar o que Ele quer que você faça. Talvez Ele chame a sua atenção agora por alguma coisa que estava errada. Ele vai falar através de uma certeza. Não diga nada. Agora, Espírito Santo, é com o Senhor. Está aí. A tua igreja está aí. Fala. Quando Deus fala, a paz. E mesmo no meio de turbulências, a alegria, porque você sabe que vai arrebentar, porque Ele é contigo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja uma fonte a jorrar. Seja como uma seta que aponta a direção para os perdidos. Seja um vaso na mão do oleiro. Seja cheio do Espírito de Deus agora. Talvez a sua vontade seja de rir e chorar ao mesmo tempo, pela alegria de saber que Ele fala com você. Ele revela para você os mistérios dEle. Ele alimenta a sua fé com a palavra dEle agora. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio da presença de Deus agora. O Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te fortalece. E se você quiser adorá-lo, adore e diga para Ele: Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca, venha o que vier, tempestades, lutas, como nós vimos lá com essas pessoas de Senegal, mas nunca eu vou deixar o meu Senhor. Eu quero estar na tua presença todos os dias. Que a minha vida seja para te servir, que a minha vida seja para fazer a tua vontade, que eu venha achar graça diante dos teus olhos. Oh, aleluia, digno tu és, maravilhoso é o Senhor, exaltado é o Senhor nosso Deus. O Senhor é o nosso baluarte, é a nossa fortaleza, é a nossa riqueza, é o nosso tudo, e nós o bendizemos agora, e queremos mais e mais da tua presença, mais e mais do teu Espírito. Sopra o teu Espírito como no dia de Pentecostes, de norte a sul, de leste a oeste, meu Pai, em todo esse Brasil, em todo esse país. Sopra o teu Espírito, manifesta o teu poder, meu Pai, e faça grande a glória do teu nome, através do nosso trabalho, através da nossa vida. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos ou mais uma religião, mas para sermos fonte a jorrar. Então venha fazer fluir de nós a vida, para chegar aos aflitos, aos perdidos, aos desesperados, aos necessitados. Aleluia. Isso, pode adorar, pode falar na língua dos anjos agora. Aleluia. Digno é o Senhor nosso Deus, digno de ser adorado, de ser engrandecido, de ser glorificado. Aleluia. Adore, fique à vontade.
nosso serviço seja o melhor, que a gente tenha prazer de estar junto dos aflitos, evangelizando. Põe a tua dor no nosso coração, meu Pai, que a gente venha sentir o que o Senhor sente, assim como o Senhor habita no alto, no santo lugar, mas habita com o contrito. O Senhor não fica indiferente à dor dos aflitos, dos necessitados. Assim também nós temos o teu Espírito, temos paz, mas nós não vamos ficar, meu Pai, indiferentes às almas que estão indo para o inferno. Usa-nos, meu Pai, usa a nossa vida, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar tua vontade, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levante as mãos e chame por Ele. Vem. Qual lugar? Cante. E cante para Ele assim: eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu, quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Preste bem atenção nisso. Construir na minha um altar só para nós dois. Um altar. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar tua vontade.
certeza, meu Pai, que quando vier a injustiça, a perseguição, quando vier a tentação, aqueles que têm intimidade com o Senhor, na hora, vão ouvir o Senhor dizendo: cuidado, não faça isso, não vá por aí, fica comigo. Aleluia. Eu tenho certeza que esse exército está sendo agora fortalecido na força do teu poder. Envia trabalhadores para a seara, meu Pai, ela é grande. Poucos são os trabalhadores. A gente precisa de pessoas de caráter, que tenham o teu caráter, o teu DNA, e que queiram servir onde o Senhor quiser. Então levanta, porque eu tenho certeza disso. Desde já eu te agradeço. E não percam, em breve estará de volta o programa Direto ao Coração, mensagens de amor, fé, bom ânimo e edificação, sempre pautado na boa e perfeita palavra de Deus. Direção: Bispo Luiz Carlos Silveira, o Bispo da Graça e da Verdade, aqui mesmo na sua Rádio Mundial Amor e Fé. Aguardem. Histórias de amor, dizer pra você que te amo. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. E eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de amor. Igreja Amor e Fé, um ministério de intimidade com Deus.
Sede Nacional, Rua Saratininga, número 305, bairro de Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos às 7 e às 9h30 da manhã e às 18 horas. E às quartas-feiras às 19 horas. Venha estar conosco e fazer parte da nossa família você também.